Meus queridos, minhas queridas, atendendo a pedidos, que tal então falarmos da ex-União Soviética de Mikhail Gorbachev até a atual Rússia de Vladimir Putin? Vamos pensar um pouco essa temática, retomando o quê? O contexto dos anos 80 e as transformações que ali tivemos. O que eu queria que você observasse? Em 1985, nós vamos ter a ascensão do governo de Mikhail Gorbachev. O que ele vai fazer? A partir de 1986, ele vai implementar um projeto geopolítico que ficou conhecido como Perestroika e Glasnost. O que era isso? Uma reestruturação econômica e uma transparência política, que para muitos acabou determinando a fragmentação da União Soviética. Eu entendo que não. O objetivo de Mikhail Gorbachev era criar uma política que teria um papel interno e externo na tentativa de recolocar, redirecionar as políticas econômicas para determinar uma União Soviética como uma verdadeira potência. Mas veja, não é uma potência militar, pois isso ela já era, mas sim uma potência econômica capaz de competir com aqueles países que, no final do século XX, despontavam como grandes economias em ascensão. Desse modo, nós entendemos que a perestroika tinha, por um lado, um objetivo externo e, por outro, um objetivo interno. Porque, externamente, forçava a criação de acordos que iriam levar ao desarmamento das nações e reduzir os gastos no setor bélico. E, com isso, gerar uma economia e, ao mesmo tempo, minimizar a tão famigerada Guerra Fria. Por outro lado, nós teríamos internamente uma modernização da estrutura produtiva, que estava sucateada, paralisada tecnologicamente no contexto dos anos 60. Naquele momento, devemos observar o cenário geopolítico internacional e geoeconômico. O que tínhamos? O fortalecimento do bloco europeu, que a cada dia se ampliava mais, onde em 86 chegava à condição de Europa dos 12, com grande crescimento econômico, a ascensão da potência econômica da bacia do Pacífico, que era o Japão e os chamados tigres asiáticos, e os efeitos da revolução tecnológica sobre os meios de produção. Então era necessário modernizar. Então podemos entender a perestroika e a glasnost como um projeto geopolítico para modernizar a economia deste país, dar mais transparência e fortalecer, colocando este país como uma potência, não meramente militar, mas também uma potência econômica. Assim, tínhamos como principais características um amplo processo de abertura que estava pautado em privatizações, estava pautado em atrair investimentos estrangeiros, porque as empresas internas eram deficitárias e seriam fechadas. O que eu queria? Capital produtivo, capital especulativo. Logo, era necessário dar segurança jurídica, estabelecendo o quê? O direito à propriedade privada e criando bolsas de valores para a circulação de capitais, onde eu teria, assim, um menor rigor dos planos quinquenais, maior liberdade de produção, maior liberdade de consumo, avançando no processo de descentralização, onde as decisões seriam menos centralizadas e com menos subsídios para determinados produtos, para fomentar a liberdade de mercado e a concorrência. A lei de mercado começava a vigorar. Era a abertura da União Soviética para implementar elementos do capitalismo. Mas vamos entender isso no quadro esquemático. Nos acompanhe para você ver o dilema político. O que nós tínhamos? Dentro do Partido Comunista da União Soviética, tínhamos os conservadores, os nacionalistas e ainda os modernistas. Esses modernistas, por vezes, são chamados de progressistas. O que eles queriam? Cada um tinha um interesse. Então, nós tínhamos dentro do PCUS 3 forças antagônicas. E no meio de tudo isso, quem estava? Mikhail Gorbachev, sofrendo pressão dos conservadores, que queriam manter o modelo sem qualquer alteração, querendo que
voltasse ao socialismo real. Ao mesmo tempo, tínhamos os nacionalistas, que queriam a independência das repúblicas, e os modernistas ou progressistas, que queriam mais avanços da perestroika e da glasnost. Veja o cenário que tínhamos, que levou a 1991 uma tentativa de golpe. Essa tentativa de golpe acabou determinando um processo de fracasso, porque tanto os modernistas quanto nacionalistas se colocaram contra, pois significaria a volta, um retrocesso, àquilo que ele seria o socialismo real do passado. O que isso resulta? No Pacto de Belaveja, ou meramente conhecido como Acordo Secreto de Minsk de 1991, que decretaria o fim da União Soviética e o surgimento da CEI. Era a União Soviética aderindo à ideologia dos blocos. O que eu tinha? Os blocos econômicos ganhavam força a partir de então e, por consequência, nós teríamos o quê? O fim do poder dos conservadores e, automaticamente, uma situação conflitante dentro do PCUS acabaria determinando uma nova realidade geopolítica mundial, onde esse golpe foi dos conservadores que não queriam o processo de abertura. O que vai ocorrer então? Fortaleceu-se o papel dos nacionalistas, que alcançaram a sua independência, e devolveram o seu poder bélico nuclear à mãe Rússia, onde a Rússia se transforma na herdeira da condição de potência bélica. Com isso, evitamos conflitos armados de grande repercussão. Por outro lado, os modernistas tomarão o poder na antiga Rússia, que agora era a grande potência herdeira da condição de potência bélica nuclear, sobre a batuta de Boris Yeltsin, que naquele momento da tentativa do golpe era o prefeito de Moscou. Então vejamos, o que nós vamos ter a partir de então? Uma transição no governo Yeltsin, que vai entre 25 de 12 de 91 a 31 de 12 de 99. Que período é esse? Um período de crise, de grande instabilidade política, onde nós vamos ter uma dinâmica de desarticulação produtiva, o que dificultou a reestruturação da produção industrial. Ao mesmo tempo, cresceu expressivamente a desigualdade social e o crime organizado também. As máfias tomaram conta da Rússia e, por consequência, vai eclodir o conflito da Chechênia, um movimento separatista que gerou um gasto enorme do Estado e, por consequência, acabou gerando fuga de investimentos. Resultado, crise de 1998, apelidada de efeito vodka. Por que isso foi tão importante? Porque é o momento em que a Rússia se aproxima do Fundo Monetário Internacional e vai se sujeitar às imposições do FMI, gerando assim uma aproximação da mesma com quem? Com o G7. Observe, é nesse contexto que vai surgir o chamado G8. E, posteriormente, nós vamos ter a entrada da Rússia na OTAN. Mas observe esse detalhe. Veja que nós deixamos ele por último. Observe novamente. A glasnost permitiu uma grande abertura política, garantindo a liberdade de imprensa e a possibilidade de organização de frentes de oposição política. As frentes de oposição eram totalmente antagônicas e dificultavam a governabilidade do país. Logo, a glasnost é vista como um elemento que permitiu que surgisse esse antagonismo e, por consequência, a fragmentação e esse cenário de transição caótico dos anos 90 que tivemos na então Rússia de Boris Yeltsin. O que você vai observar então? Que vamos ter a crise na Ucrânia entre 2013 e 2014, que vai representar a reanexação da Crimeia e, novamente, um afastamento da Rússia do Ocidente. Deste modo, acaba o G8, porque a Rússia rompe com o G7 e vamos ter a saída da Rússia da OTAN. Então eu começo a ter um novo cenário de oposição que marca a atualidade entre a Rússia e o Ocidente, onde Vladimir Putin vai afirmar: a pior coisa que aconteceu para a Rússia nos últimos 100 anos foi a fragmentação da União Soviética. Seria a retomada do expansionismo soviético?
Seria a retomada de uma ideologia que permaneceu na Rússia dos czares, de ampliar território para aumentar o poder? Veremos nos nossos próximos encontros. Grande abraço e até lá.